O presidente ontem emitiu um comunicado através de menos de 2 minutos, menos de 3 minutos, no YouTube, uma nota, e é importante que você se manifeste, porque você atualmente gerencia o futebol do clube. Boa tarde, Amodeu. Boa tarde, Meneghetti. É um prazer participar com vocês do programa Donos da Bola. Boa tarde a todos os telespectadores também do programa. Estou aqui à disposição para que a gente possa conversar sobre as questões relacionadas ao Grêmio. Bom, então é claro que a primeira pergunta, Amodeu, é sobre o Renato, a mudança que o Grêmio fez. O Grêmio anunciou no dia 9 de março, na manifestação do presidente Bolzan, uma mudança no seu projeto, uma mudança no seu planejamento, mas reiterou, reforçou que a permanência do Renato se fazia importante. Por que 40 dias depois o Grêmio rompe com o Renato e vai em busca de um novo treinador? Bom, são circunstâncias que, de fato, acontecem, né, para quem convive no futebol há bastante tempo. No início do ano, tínhamos a convicção de que este ciclo ele deveria ser continuado, né? O presidente se manifestou sobre isso, então logo anunciou a renovação da nossa comissão técnica, né? Superado este momento, iniciamos a temporada já imediatamente em cima do término da temporada anterior, ou seja, com muito pouco tempo, ou quase nenhum tempo de planejamento. De treinamento, né, de reinício das nossas atividades, né. Tínhamos um projeto que vinculava a passagem para a fase de grupos da Copa Libertadores, né, e, lamentavelmente, tivemos um insucesso nesses 2 jogos com o Independente Del Valle, que faz com que o clube tenha a necessidade de revisitar o seu projeto para o restante do ano, a partir desse insucesso. Então, o Conselho de Administração, liderado pelo presidente, entendeu que, neste momento, seria o mais adequado para o clube e para o próprio treinador, e, juntamente com o treinador, em comum acordo, isso foi estabelecido pelo presidente, de que nós interrompêssemos este momento da passagem da história do Renato conosco, né, e que dessemos, então, início a uma nova fase, o que aconteceu no dia de ontem. Sabemos, né, da sensibilidade que é a substituição de um treinador com a importância, com o peso e com todo o trabalho e reconhecimento que o Renato tem conosco aqui no Grêmio ao longo de todos esses últimos anos e de todas essas conquistas. Então, sabemos da responsabilidade que o Conselho de Administração, que o presidente Romildo Bolzan tem, né, que todos nós que trabalhamos por clube temos neste momento, no sentido de executarmos esse processo de transformação a partir desse momento. JB. Amodeu, obrigado por atender o Donos da Bola, mas sendo bem direto, o torcedor está ansioso para saber sobre o novo treinador. Em que pé está esta busca do Grêmio pelo novo técnico? Bom, perfeito. Eu acho que é importante contextualizar que dentro das deliberações que foram tomadas pelo Conselho de Administração na manhã de ontem, né, provavelmente nós teremos a nomeação pelo presidente nos próximos dias ou nos próximos momentos, né, de um vice-presidente de futebol, até mesmo para preenchimento, cumprimento de uma determinação estatutária que nós temos. Então, neste primeiro momento, ainda que nós não tenhamos a nomeação desse vice-presidente de futebol, que deverá liderar o processo do futebol do Grêmio juntamente com o presidente, com o Conselho de Administração, nós estamos, neste momento, trabalhando na definição do perfil do profissional que nós queremos, para que a gente possa minimizar todos os riscos dessa sensível substituição que a gente tem de um treinador com o peso e com a importância do Renato, né, com a temporada em andamento. Então, nesse momento, o que o clube faz é uma ampla análise do perfil, né, do treinador que nós precisamos buscar neste momento, e não estamos, neste momento, em negociação com nenhum treinador, até que nós tenhamos a nomeação do vice-presidente de futebol que liderará esse processo, né, e também que nós tenhamos a definição exata do perfil que desejamos contratar. Nós estamos conversando com o CEO do Grêmio, que acumula a função também de gerente de futebol, Carlos Amodeu, e neste momento está em cadeia conosco também a Rádio Bandeirantes. Um abraço à turma do programa Pito Final, liderados pelo Marco Antônio Pereira. Um abraço a todo o time. Amodeu, você está dizendo que o Grêmio vai anunciar nos próximos dias, através do presidente do Conselho de Gestão, um vice-presidente de futebol. Eu estou começando a observar muitas mudanças no projeto lançado 9 de março
quando o presidente disse que não haveria figura política do futebol e que você seria o homem forte do futebol. Então, estou vendo uma alteração drástica do projeto. O Renato já acabou também saindo do projeto e ele capitaneava esse projeto. Então, eu te pergunto, você vai continuar à frente acumulando a função de gerente de futebol ou isso também muda o que seria um desmanche do projeto? Convenhamos. Na verdade, Meneghetti, se me permite trazer uma perspectiva um pouco diferente do comunicado do início do ano, né, do dia 8 ou 9 de março, né, quando definimos essas questões. Naquele momento, o presidente definiu que, circunstancialmente, não haveria a nomeação de um vice-presidente de futebol e me atribuiu a missão naquele momento de que eu também, além das minhas funções enquanto CEO do clube, né, conduzisse mais diretamente, mais proximamente, juntamente com ele, as questões relacionadas ao departamento de futebol. Em todos os momentos, sempre foi estabelecido como um processo temporário, esse processo, como um processo de interinidade, se acumulam funções, né, porque é um ponto extremamente pesado, né, em duas funções estratégicas do clube, que a gente tem apenas uma pessoa conduzindo essas duas atividades. Então, eu, trazendo uma perspectiva um pouquinho diferente, eu não vejo, assim, uma alteração drástica do projeto no que se refere à governança, né, mas vejo, sim, a necessidade, neste momento, de nós darmos o passo adiante, né, conforme definido pelo Conselho de Administração na nomeação do vice-presidente de futebol, e aí, a partir da nomeação desse vice-presidente de futebol, em conjunto com o Conselho de Administração, comigo, com o presidente, enfim, nós vamos discutir a questão da gerência de futebol propriamente dita. Temos uma divergência aí, né? Mas é bom que o Amodeu fale, coloque o ponto de vista do clube, porque em momento algum eu ouvi o presidente naquela entrevista do dia 9 de março, que nós transmitimos na íntegra aqui nos Donos da Bola, um trabalho inclusive de prestação de serviço ao próprio clube, falar em que era uma mudança circunstancial. Ele foi perguntado sobre se haveria figura política. Não, o homem forte do futebol passa a ser Carlos Amodeu. E eu fiquei com a impressão que você está se despedindo da gerência de futebol. Dá para confirmar isso? Não, com certeza não é isso. Se trouxe essa impressão, não era essa impressão que eu queria trazer, né? Ao contrário, a gente segue nosso projeto aqui normalmente, a missão que me foi otorgada normalmente, mas naturalmente com a chegada do vice-presidente de futebol, a gente terá um fortalecimento desse processo, com uma pessoa forte que conduza politicamente o futebol do Grêmio, que nós vamos trabalhar em conjunto e aí sim vamos definir, né, e foi isso que eu disse, o que vamos fazer em relação à gerência de futebol e com que tempo, né, e de que forma vamos conduzir a governança desse processo. Mas não estou comunicando eventual desligamento desta função que hoje também acumulo, assim como a função de CEO do Grêmio. Ok, César. Amodeu, prazer mais uma vez poder conversar contigo e em cima exatamente dessa questão, dessa ponderação. O Grêmio imagina para quando essa nomeação do vice de futebol e a pergunta que fica e que o torcedor está querendo entender, o Grêmio tem jogo hoje, tem jogo domingo e tem já uma abertura de Sul-Americana na quinta-feira. Teremos um novo treinador e um novo vice de futebol na quinta-feira, quando o Grêmio estreia na Sul-Americana? Esse é um processo, César, boa tarde, prazer falar contigo, que foi definido ontem pela manhã pelo Conselho de Administração do clube. Naturalmente, essa nomeação é uma prerrogativa da presidência, então, para mim, fica difícil eu estipular um prazo, uma vez que a soberania em relação a esse prazo é da presidência, mas eu imagino que sim, eu imagino que até a próxima quinta-feira nós já tenhamos uma situação indicada no que se refere a essa função da vice-presidência de futebol, assim como em relação à questão do comando técnico do Grêmio. Independente dessa situação, e aqui não estou fixando um prazo para essa contratação do nosso novo comandante técnico, tá? Simplesmente é uma perspectiva que eu imagino que possa, sim, de fato acontecer, tá? A gente tem, nesses próximos dois jogos, né, a liderança e o comando técnico do Thiago Gomes, que é o nosso treinador de transição. Uma última questão, até porque o Amodeu tem que viajar para acompanhar a delegação do Grêmio em Caxias, do JB. Eu queria só retomar a questão de técnico. Sabe que o repórter tem muito essa preocupação de saber, de conseguir descobrir alguma coisa. Quando tu falas, Amodeu,
é que o Grêmio não está negociando com nenhum técnico. Nem Thiago Nunes, por exemplo, que é o nome mais falado hoje nas redes sociais. O que tem hoje de concreto? Tu já fez uma lista e já entregou essa lista para o presidente, para o conselho de administração, dizendo, olha, esses são os nomes possíveis. O que é importante para ter nesse perfil que tu disse que o Grêmio está traçando agora de treinador? Me dá uma pista, pelo menos. Não, eu acho que o perfil, JB, em termos de contexto, mais do que pista, aí é uma questão de conceito, né? E aí eu volto à entrevista que o presidente concedeu no dia 8 ou dia 9 de março, né? Nós idealizamos, enquanto administração do clube, que neste ano nós precisamos aprimorar, né, ou continuar no contexto de lançamento dos jovens e desses jovens cada vez mais cedo, né? Então, precisará ser uma das características desse perfil, um treinador que esteja habituado, que goste de trabalhar com os jovens, porque isso faz parte da política de futebol do Grêmio e da política de futebol do Grêmio, que vem dando certo, que deu certo desde 2015, 2016, no primeiro mandato do atual Conselho de Administração. Então, esta é uma característica fundamental, um treinador que tenha aptidão no trabalho com os jovens, que tenha predileção nesse trabalho com os jovens, né, e que seja competitivo, né, a ponto de fazer com que o Grêmio, com a mescla de jogadores mais experientes e o lançamento dos jovens, que a gente quer cada vez mais aperfeiçoar e cada vez mais cedo, que a gente possa ter a competitividade de entrar em todas as competições que a gente disputa com condições de protagonismo e de vitória. Não cabe ao Amodeu confirmar, mas eu não sou cofre da informação. O presidente Bolzan fez um convite, que ainda não foi afirmado, ao integrante e vice-presidente do Conselho de Gestão, Marcos Hermann, para que assuma a pasta da vice-presidência de futebol. Marcos Hermann ainda não respondeu. Carlos Amodeu, CEO do clube, gerente de futebol do Grêmio, acumulando a função. Eu acho que realmente, reitero, que é importante que nesse momento, é um momento de turbulência do Grêmio, perde um técnico depois de quase 5 anos, eliminação numa pré-Libertadores, que alguém da o alto escalão do clube fale, especialmente alguém que está vinculado ao futebol. Por isso eu reitero o agradecimento pela sua participação conosco aqui no Donos da Bola. Grande abraço e obrigado, Amodeu. Perfeito, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês e com os telespectadores do programa Donos da Bola. Um abraço.